Olá, pessoal! Tudo na paz? Sejam bem-vindos ao nosso canal de Mães para Mães. Hoje nós estamos contando aqui com a presença, né, da nossa especialista em Educação Especial Inclusiva em Libras, ênfase em Libras, Murila Ayala Carneiro. Ela veio fazer essa participação hoje aqui conosco, eu espero que vocês gostem. Desde já vamos pedir aqui, ó, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal, comente, porque é muito importante para nós. Isso ajuda consideravelmente o nosso canal, beleza? Eu sou a Anitta Servila, mãe da pequena Juliana, uma menina autista de 6 anos de idade, uma linda princesa, e a minha colega parceira de todos os vídeos, Amanda Araújo, a mãe do príncipe Caleb. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a educação, né, inclusiva, com foco, com ênfase a educação dos surdos, tá certo? Nós vamos falar um pouco sobre as crianças surdas. Mas primeiro, vamos começar com uma pergunta que não quer calar. Professora Murila, o que é surdez? Olá, gente, tudo bem? Como a Anitta, né, apresentou, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, de Anitta e Amanda, né, desse espaço aí de Mães para Mães, apesar de eu ainda não ser mamãe, mas como professora eu sou mãe de vários, né, de várias idades, de meninos, meninas, então a gente acaba também tendo o sentir ser mãe, né, de certa forma. Bom, eu queria, antes de mais nada e de te responder, Anitta, eu queria falar um pouco de como começou, né? Minha experiência. Sempre onde eu vou, costumam me perguntar, sobretudo mulheres, né, se interessam pela área da inclusão porque tem filhos, tem irmão, tem parentes que têm algum tipo de deficiência e aí se interessam pelo estudo. No meu caso, não. Né? O meu caso é um pouco diferente. Na verdade, eu tive meu primeiro contato com a disciplina Libras na Universidade Federal da Bahia, no meu curso de História, né, que eu sou também graduada, né, com licenciatura e bacharelado em História também. E meu professor era surdo. Então, teve aquele choque inicial, né? Chego na sala de aula, eu nunca vi absolutamente nada de Libras, chega um professor surdo. E aí, como eu e toda a turma de ouvintes, né? Como lidar com um professor surdo? Como eu vou aprender com esse professor surdo? E ele desconstruiu absolutamente todos os nossos preconceitos e resistências com relação a esse processo de aprendizagem. E assim, foi tão rica a disciplina, foi tão proveitosa e assim, e apaixonante, né? Não é à toa que eu tô aqui. E aí, na sequência, acabei, após essa experiência, né? Aí na universidade, acabei, não sei se por destino, né? Tendo a oportunidade de fazer um estágio, né? E depois trabalhar mesmo em uma escola pública da cidade de Salvador. E que é uma escola que seria inclusiva, né? Ou melhor dizendo, no discurso, né, na prática, se diz que é inclusiva, mas na verdade, na prática, ocorria uma certa peneiração, né, de alunos das escolas públicas que tinham algum tipo de deficiência e colocavam todos eles nessa escola. A questão não era essa. A questão não era essa. Era que colocava nessa escola, mas não tinha absolutamente nenhum profissional preparado para atendê-los. Eu digo nenhum porque, apesar de ter uma sala de apoio, não era preparada de fato como uma sala de recursos multifuncionais. Tinha um intérprete que era surdo, tinha uma intérprete também, porém, ela não tinha tido uma formação. Ela tinha um parente que era surdo e ela tem assim, esses contatos, né, de comunicação mesmo, próxima, mas que, na verdade, utilizava mais mímica ou uma linguagem ali familiar do que a Libras mesmo. Então, você vê o tamanho do problema que a gente tinha. Só que assim, a gente a escola não atendia apenas surdo. Tinha alunos cegos, tinha com baixa visão, tinha pessoas com deficiência física, tínhamos autistas,
né? Tinha alunos também com déficit intelectual, tinha alunos hiperativos, né? Então, assim, cadê o preparo, né, desses profissionais para atendê-los? E até mesmo do próprio professor e toda a comunidade escolar. Porque gestão, se eu pego, por exemplo, o surdo, como o surdo vai aprender ou se comunicar, a gente sabe das necessidades que a gente tem numa sala de aula, né, numa escola, em aprender, enfim, como se desde o portão, né, o porteiro ali não sabia Libras, a merendeira não sabia Libras, o pessoal da limpeza não sabia, o professor, o diretor, ninguém. Então, era como se, de certa forma, a comunicação, né, para funcionar ali de fato, só entre mesmo o professor surdo, que isso sim, né, é adequado, porque ele representa ali aquele aluno surdo, e aquela intérprete ali que, convenhamos que ela era um pouco assim dispersa, né? Então, por exemplo, ela estava ali na sala de aula para auxiliar o surdo. Então, muitas das vezes o próprio professor tinha que chamar a atenção dela para que ela voltasse a fazer a interpretação. Isso é um caso, né, que quando eu cheguei nessa escola foi um choque e foi minhas primeiras análises e inquietações, né? Como assim essas pessoas estão vivendo, sendo os direitos dilacerados, né? Porque nenhum dos direitos, né, da pessoa com deficiência, a Lei Libras, por exemplo, nenhuma estava sendo atendida. E isso, se a gente pensar, né, que o problema ainda é maior, se a gente pensa, observa que é uma escola pública, né? É uma escola pública. Bom, Murila, na fala de Murila, só para enfatizar, a gente pediu para ela falar um pouco sobre surdez, ela já entrou no assunto do vídeo, né? Que é a questão da educação especial inclusiva. Calma, mulher, eu estou contextualizando, agora eu vou vir para cá em específico. A pessoa certa para estar aqui com a gente hoje. Porque é muito importante a gente entender que a escola pública ela não está fazendo o trabalho dela da maneira adequada, né? É bom a gente entender o que é a surdez, como a gente descobre a surdez, apesar de que a gente passou já para a questão do processo de inclusão dessa criança em escola, porque é o que tem levado professores que se apaixonam pela área e vestem a camisa. Na faculdade, né, você vê a importância do professor. Ele fez esse papel de influenciador da decisão da carreira dela, que deu continuidade a partir da necessidade que ela viu quando ela foi trabalhar. Então, assim, você vê que o que leva, que o professor, com amor, ele ensina o outro a ter uma visão diferente. A partir daí, cria no professor esse profissional maravilhoso que a gente está trazendo hoje para vocês conhecerem, a professora Murila Ayala. Eu vou deixar ela falar mais um pouquinho, mas a gente já está fazendo esse link para que vocês consigam visualizar como tem sido feito, infelizmente, o processo de inclusão das pessoas surdas. Aproveita a fala, Murila, volto para você a pergunta, para o pessoal que está assistindo esse vídeo, você responder aí de acordo no seu tempo, não se apresse, tá certo? O que é a surdez? Como é que a gente descobre a surdez na criança? Mas já que você já está falando sobre a educação, eu quero que você me diga o seu olhar hoje sobre o processo de inclusão e alfabetização das crianças surdas. Vou passar essa bola para você, fique à vontade, o tempo é todo seu. Antes de Anitta terminar, já que Murila já entrou na educação, e Murila também já falou de Libras, mas já explica para a gente também, Murila, o que é Libras, né? A importância de Libras na escola. E eu ouvi você falando aí da lei sobre Libras. Fala um pouquinho dela também, porque deixou a gente tudo curioso aqui. Vamos lá. Vamos por partes, né? A gente sabe que surdez, né, colocada aí como um tipo de deficiência, né? Uma perda auditiva, mas a gente sabe também que tem vários níveis de surdez, né? Então, assim,
vamos por partes. Quais seriam aí os sintomas da perda auditiva? A gente tem a dificuldade da fala e reconhecimento de outros sons, mas já pegando esse ponto aqui, vale ressaltar que o termo correto é surdo e não surdo-mudo, né? Que, infelizmente, a maioria das pessoas, né, erroneamente, costumam chamar o surdo-mudo ou mudo, né? E também os termos pejorativos também. Mas o surdo, a comunidade surda, ela se identifica, né, como uma pessoa surda mesmo, né? Só o termo surdo e não surdo-mudo. Ou mudo, não. Só surdo, ok? Então, assim, esses sintomas da perda auditiva, a gente tem a dificuldade da fala, né? E o reconhecimento de outros sons. Porque quando não, o surdo, né? A gente vai ver aqui na estante que tem os níveis de surdez. Então, não quer dizer que ele não tenha a fala. Porque como ele não ouve nada, ele não consegue emitir o som, né, da fala. Mas se a gente, os próprios clínicos, né, especialistas da área, fazem todas as análises nas cordas vocais, que estão impecáveis. Estão impecáveis. É só a questão mesmo, como não ouve, não tem o porquê, de certa forma, né, tá emitindo som. Só uma coisinha aqui, eu tenho uma prima que ela é surda e que ela aprendeu a falar através de leitura labial. Então, mais uma comprovação aí do que Murila está falando. Sim. Tem muitos que realizam a leitura labial, principalmente, né? A própria família, às vezes, treina a leitura labial, né? A famosa boquinha, né? Então, o conhecido método fônico, né? Então, assim, quando eu pergunto o que é perda auditiva, né? Acontece quando há um problema com uma ou mais partes do ouvido, né? Nos nervos do ouvido ou na parte do cérebro que controla a audição. A audição, assim como os outros 4 sentidos, desempenham um papel importante no nosso bem-estar. Portanto, quando ela começa a desaparecer, mesmo que lentamente, que a gente vai ver aí que tem, né, os níveis de perda auditiva, a sua qualidade de vida, né, também está sendo, de certa forma, impactada. Então, para se ter uma ideia, o prazo médio para que uma pessoa decida optar por fazer tratamento para deficiência auditiva é de 7 anos. Mas isso é muito tempo para ignorar a perda da audição. Por isso, estar sempre verificando a sua audição com um médico especializado é a melhor alternativa. Isso porque, quando a perda auditiva não é tratada por muito tempo, ela pode continuar a deteriorar-se e afetar diferentes aspectos da vida cotidiana, causando até mesmo outros problemas de saúde. Então, quando as células auditivas são danificadas ou se deterioram com o tempo, né? De acordo com a idade, que a gente sabe, tá ficando velhinho, tá ficando surdo, né? Ou velho ditado. Então, assim, os sinais sonoros enviados ao cérebro tornam-se mais fracos. Então, logo, a privação prolongada de sinais auditivos para o cérebro tem sido associada aí a esses efeitos negativos nas habilidades cognitivas, né, e da memória. Aí eu venho assim, quais seriam esses sintomas de perda auditiva, né? Mas antes disso, eu quero apresentar para vocês quais são esses graus, né? Quais são esses graus? A gente tem a surdez leve, ou a deficiência auditiva leve, que é quando a pessoa só pode detectar sons entre 25 a 29 decibéis. Mas como é que a gente identifica, né, Anitta, mais Amanda? Como a gente faz esse exame, né? É o exame realizado aí, chamado audiometria, né? Que aí faz essa verificação do quanto a gente está escutando, né? Qual o nosso nível de escuta. Então, a surdez leve ou essa deficiência auditiva leve é entre 25 a 29 decibéis. Então, as pessoas podem achar difícil entender as palavras que os outros estão dizendo, especialmente se houver muito ruído no fundo. Eu mesmo sou um pouquinho levemente surda, né? Porque
a produção de cera do meu ouvido é muito forte. Desculpa aí, tive que passar rapidinho uma mensagem chegando no celular, faz parte. Então, há uma produção muito constante, né, de cera no meu ouvido, e a produção por cima da cera da pele. E eu tenho que estar fazendo pelo menos de 6 em 6 meses ou uma vez no ano a lavagem, né, no meu ouvido para eu poder melhorar minha audição, né? Aí temos também a surdez moderada ou a deficiência auditiva moderada, né, que já tem aí uma atenção a mais, que é quando a pessoa ela só pode detectar sons entre 40 e 69 decibéis. Por exemplo, seguir uma conversa usando apenas a audição é muito difícil sem usar o aparelho auditivo. Temos também a surdez severa, né, ou a deficiência auditiva severa, que é quando a pessoa só ouve sons acima de 70 a 89 decibéis. Uma pessoa gravemente surda deve ler os lábios ou usar a linguagem de sinais para se comunicar, que dentro da cultura surda, né, quando a gente trabalha aí o conceito de surdez, né, que se coloca diante das legislações, como a Constituição, né, federal, como a Lei de Libras, como as legislações também que regem a educação, né, a LDB, por exemplo, que vê a surdez como uma deficiência, né, provocada aí a partir desses níveis de surdez, onde, de certa forma, impossibilita, né, o indivíduo de escutar, né? Então, tem é prejudicado aí um dos esqueci o nome aqui agora, aí vocês contam rapidinho como é. Chega! Então, temos também a surdez severa, ou deficiência auditiva severa, que é quando a pessoa só ouve sons acima de 70 e 89 decibéis. Uma pessoa gravemente surda, ela deve ler, né, os lábios ou usar a linguagem de sinais para se comunicar. Bom, o mais adequado dentro da cultura surda para um surdo severo ou um surdo profundo, que a gente vai ver aqui que é o próximo nível, né, de surdez. Então, temos também a surdez severa ou a deficiência auditiva severa, que é quando a pessoa só ouve sons acima de 70 a 89 decibéis. Uma pessoa gravemente surda, ela lê os lábios, né, e também realiza a linguagem de sinais. Bom, dentro da cultura surda, né, o mais adequado é se uma criança, né, já é identificada, passada por um especialista, né, primeiramente identificada a partir da família, né, percebe aí sinais de que essa criança é surda, já eu adiantando aqui a conversa, né? Mas, por exemplo, obviamente uma criança, a primeira identificação de um surdo é a partir da sua família, né? Onde identifica aí alguns sinais que a criança não está ouvindo, né? Vai, na sequência, levar até um especialista, né, para verificar, de fato, fazer um exame de audiometria, verificar se de fato a criança ela tem algum nível de surdez ou não, né? E a partir disso é que vai ser trabalhado aí o como vai ser desenvolvido esse processo de comunicação entre a criança e a família, também o processo de alfabetização, né? E como deve ser feita aí, de certa forma, essa culturalização desse surdo dentro dessa sociedade surda também, para que ele possa se identificar, para que ele possa ser representado, né? E se tornar um cidadão ativo dentro dessa comunidade. Porque não é porque ele tem uma perda de sentido, né, que é a audição, que ele vai deixar, né, ou vai se limitar a se comunicar. Até porque a gente tem a Libras, né, que é a língua brasileira de sinais. Em nível mundo, temos aí é chamada língua de sinais, né? Mas cada país, ela se adequa a essa sigla, porque temos também a língua americana de sinais, a língua inglesa de sinais, a língua francesa de sinais, né? Mas aqui, Brasil, a gente conhece a Libras, né?
que é a Língua Brasileira de Sinais, essa sigla, que é a língua dos surdos, por meio desses sinais visuais, gestuais e corporais, né? Então, assim, voltando um pouco aqui, depois a gente entra mais à frente aí sobre a Libras, o último grau, né, de surdez é a surdez profunda, ou também conhecida como deficiência auditiva profunda, que é qualquer pessoa que não consiga ouvir um som baixo, abaixo de 90 decibéis, tem a surdez profunda. Então, abaixo de 90 decibéis é um surdo profundo. Então, assim, algumas pessoas com surdez profunda não conseguem ouvir absolutamente nada. A comunicação é realizada usando língua de sinais, né? A leitura labial ou a leitura e escrita. A gente também tem a SingWrite, né? Que é a escrita de sinais, apesar de não ainda, infelizmente, não ter sido muito divulgada ainda, né? Difundida até mesmo dentro da cultura surda. Então, esses surdos, eles têm, né, uma legislação que os acobertam, né? De certa forma, os protegem. Apesar que, infelizmente, seja por falta de conhecimento, né, da família em si, que deveria estar, né, levantando essa bandeira e indo em busca desses direitos, e até mesmo por parte de nós como professores, né, precisamos também auxiliá-los, orientar essas famílias, que muitas das vezes tem pais, né, que a gente percebe, né, e que vê na prática que, em sua maioria, são analfabetos ou semi-analfabetos, são desconhecedores dos direitos, sobretudo da lei de inclusão, né, 13.146, que a Anitta mais Amanda costuma, né, já falar aí rotineiramente em suas lives, mas especificamente do capítulo 4 do Direito à Educação, no artigo 28, seção 4, que fala dessa educação bilíngue. O que seria educação bilíngue? Bi de duas línguas. A primeira língua oficial, que é a língua de sinais do surdo, e a segunda língua, que é a língua do país. No caso do Brasil, o português. Então, diante dessa lei de inclusão, que temos também a Lei Libras, né? O surdo, ele tem como direito, primeiramente, aprender e ter o domínio aí da Libras, e segundo, a língua portuguesa, né? E ele tem esse direito, assim como ele tem também o direito de ter um intérprete na sala de aula. E esse que é o problema aí, Anitta mais Amanda, da questão da inclusão, né? Porque, infelizmente, apesar da legislação da inclusão, né, já ter uma lei de Libras, né, que aí, de certa forma, segue e protege, né, os surdos. Temos também a própria Constituição, temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, mas colocando mais para a parte prática, para uma linguagem, né, mais cotidiana aí. Então, quando eu fiz, né, uma pesquisa aí no decorrer do ano 2018, 2019, aqui na Associação Pestalozzi de Valença, e que, de certa forma, faz um apanhado geral de todas as escolas da cidade, como funciona, né, o atendimento dos surdos, como funciona o processo de inclusão desses surdos, não só de Valença, que eu estava até conversando com as meninas agora, que apesar de ser uma pesquisa específica de Valença, não difere dos outros municípios da Bahia, do Brasil e até em nível mundo. Porque, infelizmente, a gente vive em uma sociedade hipócrita, onde utiliza o discurso da inclusão, mas a pessoa com deficiência que deve se incluir na sociedade. E não a sociedade, né, está apta, preparada para receber esse surdo, para receber esse autista, para receber, né, ou atender esse deficiente físico, enfim, né, os inúmeros tipos, né, de pessoas com deficiência que a gente tem aí. Então, assim, a questão do surdo, do atender, da acessibilidade do surdo, de fazer com que, principalmente, a escola, que é um local de inclusão,
né, que a gente deve partir a inclusão, sobretudo da escola, principalmente se for público. Então, a gente tem que propor aí, disponibilizar acessibilidade, né, eliminar qualquer tipo de barreira de aprendizagem, porque a gente não pode estar culpando, né, a pessoa com deficiência por não saber, não aprender, mas a gente tem que se autoavaliar como profissionais, como equipe escolar, por exemplo, quais tipos de acessibilidade a gente está promovendo para esse aluno, né? Quais tipos de impedimento de barreira, né, de aprendizagem a gente está desenvolvendo, né? Eu, como professora, eu estou fazendo um outro tipo de metodologia, eu estou revendo minhas práticas pedagógicas, como eu estou ajudando esse aluno, né? E a gente acaba só jogando a culpa, ele não consegue aprender, ele tem dificuldade, mas eu estou numa sala de aula que tem 40 alunos, como é que eu vou ter que dar atenção a um único que está ali? É a minoria, né? Sempre acaba nesse discurso de minoria. Outro problema, jogar o processo de alfabetização para os profissionais de apoio. O nome já diz, profissionais, equipe de apoio e não professor. Então, você como professor tem que se preparar, tem que adequar, né, o seu plano de trabalho, o seu plano de ação para a realidade da sua escola. Não é pegar atividade da internet e jogar ali. Claro que tem muitas atividades de qualidade, muitos trabalhos de qualidade na internet, mas a questão é adequar a sua realidade. Eu estou quase gritando aqui. É adequar a sua realidade, né? Então, principalmente ao aluno que tem uma necessidade educacional especial. Então, a gente tem que, de certa forma, né, projetar, auxiliar, né, esses professores, eu estou falando sempre de professor, gente, porque eu sou professora, né, assim como minhas colegas aqui, mas eu digo a inclusão de modo geral também, porque, por exemplo, para se atender um surdo, como é que o surdo, ele vai até um hospital? Quem é que vai conseguir falar com ele se não tem aí um conhecimento de Libras, por exemplo, né? A gente tem um problema muito grande, eu falo com relação à Valença, mas também vale para a Bahia, vale para o Brasil, que é a questão dos surdos, eles não, em sua maioria, né, infelizmente, não serem alfabetizados, ou até mesmo ter o conhecimento da própria Libras, né, o domínio da Libras. E isso impede que realize aí uma comunicação completa, né, de fato. Então, de certa forma, esses surdos, né, de maneira geral, eu não digo todos, mas infelizmente é uma realidade da maioria. Já começa essa dificuldade ou ser podado de certa forma, né, essas comunicações a partir da família, que é desconhecedora, né, da cultura surda. A própria escola, os profissionais, quando chega ali, também tem a barreira. Isso, quando a gente não observa, na questão de muitas escolas que não aceitam pessoas com deficiência. Ainda tem esse porém. Hoje tem a lei, né, e tem a fiscalização aí em cima. E hoje, graças a Deus, né, tem muitas famílias que já estão mais articuladas, já mães e pais que buscam aí aprender, né, serem conhecedores mais desses direitos da pessoa com deficiência e irem em busca. Mas até então, as matrículas eram negadas, né? Algumas famílias também consideravam a surdez, assimilavam a surdez como um déficit intelectual. Tem muitos surdos que eram presos dentro de casa, né? Privados de socializarem. E ainda tem, é uma realidade também de Valença. Famílias privam esse surdo de se socializarem, dão medicamentos que muitas das vezes não equivalem à dificuldade dele ou à necessidade dele, né, de medicalização. Não impossibilitam eles também de alfabetizarem. Então, perceba, imagine você, só um minutinho, para você tentar
se colocar no lugar do surdo. Eu querendo passar uma mensagem aqui para a Anitta, por exemplo. E a Anitta não me entende. E eu gesticulo e eu tento falar. E a Anitta não me entende. Eu já fico, né, estressada. Já fico estressada. Então, pense aí no momento, né, esse surdo querer conversar com a mãe, querer conversar com a família e não conseguir ninguém entender. Ele fica estressado. E isso a família não entende, acaba dizendo, né, ou colocando, ou estereotipando ele como um comportamento de loucura, por exemplo. Entende? Então, a gente tem muitos... Isso são, assim, casos, né, muito comuns e que é importante a gente falar para se ter, assim, uma visão, né, mais ampla dos inúmeros casos que a gente tem aqui, né? Então... Isso tudo que a Murila está falando, gente, é muito sério, né? A gente tem que levar muito em consideração, porque a gente vê isso acontecer ao longo aí dos anos, né? E se fala muito de inclusão, se fala muito de empatia, mas na hora H, na hora do vamos ver das coisas, a gente não vê realmente as coisas acontecendo, né? Então, Murila já falou aí das leis, existem as leis, mas vamos cobrar mais para que essas leis aconteçam, né? Vamos aprender Libras, gente. Tem muitos intérpretes que hoje em dia dão aula, né? Mas vamos cobrar isso nas escolas. Porque para que todos venham aprender Libras, tem gente que não tem, né, condições de correr atrás, mas se tiver na escola, todo mundo aprende. Então, gente, muito obrigada, Murila, né, por ter vindo aqui. Gente, esse não é o único vídeo com Murila não, viu? Murila vai voltar para mais vídeos com a gente, porque essa fala dela, tá? Essa luta dela é muito importante. Mas eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por acompanhar o canal de Mães para Mães. Curtam, compartilhem, comentem, fiquem ligados com a gente agradece. Novamente, obrigada, professora Murila Ayala. Trouxemos a pessoa certa para falar de surdez. Ela fala com paixão, ela fala com amor, né? Nós, mamães, agradecemos muito. Nós passamos isso também, essa mesma luta em relação ao autismo. As deficiências, eu creio que todos os tipos de deficiência passam por vários tipos de privações. Não existem políticas públicas, então a gente tem muita coisa para conversar aqui no canal, tá certo? Hoje foi um bate-papo diferente, mas eu tenho certeza que esse sentimento de Pró Murila é um sentimento compartilhado por muitas outras professoras também, né? Mais uma vez agradecemos, pedimos para você se inscreva aqui no nosso canal. Murila, em breve eu quero você aqui de novo com a gente, tá certo? Já estou convidando novamente. Pessoal, muito obrigada. Deixa o like, vou deixar a Murila se despedir de vocês também. Fiquem na paz, fiquem com Deus e até a próxima. Eu agradeço a vocês novamente pelo convite, viu, Anitta, mais Amanda, as mamães aí queridas, né, e que estão levantando aí essa bandeira, essas companheiras firmes e fortes aí na área da inclusão, né, que é necessário e que eu sempre, né, utilizo esse termo que unidos somos mais fortes. Então, cada vez mais a gente precisa se unir, precisa buscar, né, pelos direitos das pessoas, né, de todos, mas especificamente, como a gente está tratando aqui, né, do direito aí à inclusão das pessoas com necessidades educacionais especiais, né? Então, contem sempre comigo, né? Vocês já me conhecem há um certo tempo. Eu amo o que eu faço, né? E, assim, eu estou disposta aí a auxiliar no que puder sempre, viu? Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Abraço a todos e vamos à luta, viu?